Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir bem? Espero que sim, né? Depois de um longo inverno, conseguimos aí realizar novamente o nosso estudo, né? Ainda não tá do jeito que eu queria, mas eu tô ajeitando aqui as coisas. Vamos ver se vai dar pra gente fazer o estudo hoje, tá? Um grande abraço em todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Nós participamos aqui da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, em Campina Grande, na Paraíba. E esse é um trabalho extensivo da nossa Casa Espírita. Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, às 16 horas, nós temos a palestra, passe e depois temos o atendimento individual. Será uma alegria poder conhecer você que está sempre aqui conosco estudando, tá? Vamos então começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Convidando a todos para unirmos os nossos pensamentos, fecharmos os nossos olhos, abrirmos os olhos da alma, para que possamos então nos sintonizar com os espíritos amigos que estão em torno de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa o nosso estudo, envolva, Senhor, o nosso ambiente, envolva a nossa família, envolva os nossos raciocínios, o nosso sentimento, para que a cada dia possamos ter mais discernimento, mais compreensão e mais equilíbrio no nosso coração. Abençoa, Senhor, todos que estão conosco, nos ajudando, e todos que estão também para receberem o auxílio da espiritualidade. Que todos sejam muito amparados, orientados, tratados, para logo retornarem ao equilíbrio que tanto necessitam. Obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então, né, ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós estamos fazendo, né, todas as terças-feiras. Esse livro é do espírito André Luiz, o espírito que ditou o livro, né? E o médium é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, tá? Vamos dar continuidade, nós vamos pegar agora o capítulo 21, Mediunidade no Leito de Morte. Nós vamos dar continuidade, né? Por quê? Porque a dona Elisa está desencarnando. A dona Elisa está desencarnando e a sua filha está junto dela, né? A Anésia, né? E os espíritos amigos, a Teonília, que é uma trabalhadora da Casa Espírita no plano espiritual, o André Luiz, o Hilário, o Aulus, que é o instrutor, estão todos ali para ajudar nesses últimos instantes da dona Elisa, tá? Então vamos ver daqui. A gente viu inclusive que ela acabou atraindo o filho dela, né, com os pensamentos dela. Ela está achando que alguém vai matá-la, né? Vocês lembram? No último estudo que a gente fez, que ela está vendo uma pessoa com uma arma atirando nela, né? Então está morrendo de medo, a dona Elisa, né? E está vendo também aranhas, né? Aranhas gigantescas ali perto dela, que é por causa da mente do filho dela, né? O filho dela que está trazendo esse quadro atormentador, porque ela atraiu o filho, né? Ela chamou o filho e o filho desencarnado está ali em torno dela, né? Então vamos ver aqui a sequência. Aulus explicou que Dona Elisa supunha fosse o filho um gênio guardião, quando a realidade é que ele se deixara dominar, mesmo depois da morte carnal, pelo vício da embriaguez. Né? Até a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que ela estava achando que ele, só porque ele já estava na vida espiritual, ela tratava ele como se fosse um espírito protetor, um anjo guardião, e a realidade dele era bem diferente, né? A realidade é que ele
ele estava numa situação bem precária, né? Sem condição nenhuma para ajudar, sem condição nenhuma para ajudar a dona Elisa, né? Nesse momento tão difícil dela. Né? Na realidade, ele se deixara dominar, mesmo depois da morte carnal, pelo vício da embriaguez. Né? Quer dizer, mesmo depois da morte carnal, ele manteve o vício da embriaguez. Né? O que é comum, os espíritos que levam, as pessoas que desencarnam levando vícios da matéria, continuam com esses mesmos vícios. A grande maioria deles continuam com esses mesmos vícios, né? Seja na aula do alcoolismo, da drogadição, de drogas entorpecentes, sejam elas quais forem, o campo sexual também, né? Da sexolatria, da glutonaria, de comer demais. Todos esses vícios que a gente pode vivenciar aqui na matéria, a gente pode também continuar no plano espiritual. Mas como é que a gente faz isso, né? Se aproximando das pessoas aqui na matéria, né? Nos aproximando dos encarnados que também nutrem aquele vício. É isso que geralmente os espíritos viciosos fazem, né? Se aproximam de pessoas que também se nutrem desses vícios, né? E aí os fluidos que emanam dessas viciações, porque cada tipo de vício produz emanações específicas, né? Eles se alimentam dessas emanações. Por quê? Porque tudo que a gente faz envolve o fluido vital. Tudo que a gente faz envolve o fluido vital. Envolve a nossa vitalidade. Tudo que nós fazemos, nós utilizamos a energia vital. E nós condicionamos essa energia vital a uma determinada qualidade, né, conforme o tipo de viciação que a gente tenha, né? Então a gente pode impregnar os nossos fluidos vitais com os entorpecentes. Nós podemos impregnar as nossas substâncias vitais, os nossos fluidos vitais com álcool. Nós podemos impregná-los, impregnar essas energias com as características da sexolatria, com os sentimentos, com as energias específicas da sexolatria. Né? É assim da glutonaria, né? De qualquer outro vício. Né? Então nós adicionamos aos nossos fluidos vitais, né, aquelas características do tipo de viciação que nós temos. Né? Então, as forças sexuais da alma, elas são forças que têm tudo a ver com a energia vital. Inclusive a Joana de Anjos até fala, né, quando ela fala da energia Kundalini, né, que brota ali na base da coluna, na região sacral, na região do osso sacro, né, ali na região posterior do nosso corpo, né, onde o ponto final ali é o cóccix, né, é o sacro, o osso sacro, né. Naquela região ali jorra a energia vital que nós podemos canalizar, porque ela vitaliza, ela faz a junção do perispírito com o corpo, ou seja, do espírito com o corpo, né? Então ela vai subindo pela coluna vertebral, vai subindo ali, alimentando todos os centros energéticos. Tá? Alimentando todos os centros energéticos. Então tudo que a gente vem a fazer na área do sexo envolve a energia vital. Então, se nós direcionamos para o desequilíbrio, nós vamos gastar essa energia vital no nível sexual, no nível genital ali, de uma forma desequilibrada, viciosa, né? Poderíamos usar de uma forma virtuosa, né? De uma forma positiva. Mas quando se transforma num vício, ou seja, nós estamos gastando essa energia vital enormemente ali no campo do sexo, genitalmente, naquela área genital,
É, e as nossas energias acabam criando conexões, vamos dizer assim, né, com os espíritos viciosos, que vão explorar o centro genésico nosso. Então eles vão sugar as nossas energias genésicas, né, conectando-se ao nosso chakra genésico. Tá? Assim em todos os outros centros energéticos. Podemos ser explorados nas nossas energias, sugados, vampirizados nas nossas energias, conforme a região, conforme o centro energético, conforme os hábitos nocivos que a gente nutra, né? Com relação ao chakra gástrico, né? Relacionado ao estômago. Então, o mesmo processo, né? O mesmo processo de vampirização, a glutonaria, a pessoa que come demais, né? Acaba se ligando às entidades através desse centro energético. Então acaba sendo drenada a nossa energia vital, e drenada a nossa energia vital, certos órgãos relacionados a esse chakra, o chakra que está sendo vampirizado, acabam adoecendo, né? Acabam adoecendo. Então certos órgãos acabam adoecendo. Órgãos esses ligados aos centros energéticos que nós estamos falando, tá? Então, no caso do centro reprodutor, do centro genésico ali, aumenta a incidência, a probabilidade do câncer de próstata, né? Das doenças venéreas. Por quê? Porque obscurece aquela região, desequilibra as energias daquela região, enfraquece, né, a energia vital naquela região e aumenta a proliferação de agentes bacteriológicos, viróticos, né, além da própria célula que pode se multiplicar de forma anômala, produzindo os cânceres aí, né? Tá? E vários outros problemas na área genital, assim também no estômago, assim também na região afetiva, né? Pessoa que gasta as forças emocionais de uma forma desequilibrada, né? Se atirando a paixões descontroladas, né? E vive de emoção em emoção e se desequilibra muito na emoção, acaba sendo vampirizado no campo emotivo, no campo emocional, também na área do centro cardíaco, entendeu? Pode desenvolver também nessa área do coração, dos pulmões, problemas na área pulmonar, né? A gente fala, né, na época do romantismo, né, as pessoas morriam muito de tuberculose, né? Na época do exagero, do sentimentalismo, do exagero, né, da, da- do excesso, dos excessos nesse campo emocional, no campo sentimental, né? E eram bem exagerados mesmo nessa época. A pessoa queria sofrer de amor, aquela coisa. E acabava desequilibrando o centro cardíaco. Acabava desequilibrando. E desequilibrando esse campo, sendo vampirizado nessa região, acabava desenvolvendo problemas pulmonares, né? Problemas respiratórios, né? A tuberculose e tal. E também pela boemia, né? Junto com isso, a boemia, os serenatas, aquela vida noturna, né? Todo aquele ambiente, né? Também o cigarro, isso tudo contribuía, né? Para o enfraquecimento, né? Das condições nessa região, né? Mas vocês entendem a ligação? Então, os processos viciosos, né? Os exageros que a gente comete sempre vão gerar desculpa, sempre vão gerar um desgaste excessivo de forças, né? Sempre vão gerar uma drenagem, uma vampirização. Tem uma obra do André Luiz, se eu não me engano, No Mundo Maior, que o Calderaro diz assim, que o mal é todo desperdício de energia. Porque todo desperdício de energia vai acabar nos sintonizando com aqueles que querem roubar a nossa energia, que querem se aproveitar dos nossos exageros, né?
Então isso acaba abrindo campo para o surgimento de doenças específicas, né? Em todos os campos em todos os campos energéticos do nosso perispírito, né, que se conecta ao corpo físico, tá? Então, ele mesmo na vida espiritual, ele continuou alcoólatra impenitente, disse o instrutor. Caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Né? Quer dizer, ele morreu assim, o filho da dona Elisa, né? Caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo. É que quando a gente vibra numa certa faixa de desequilíbrio, nós passamos a conviver com todos aqueles que também vibram naquela faixa. Sejam desencarnados, sejam encarnados. Nós vamos nos sintonizar com aqueles que também vibram naquela faixa. E aí os acidentes e aí as situações problemáticas vão se multiplicar, com certeza, né? Tá? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Hoje estou tendo uma certa dificuldade para enxergar, para ler. Eu estou sem o meu celular aqui para ler as perguntas de vocês. Vocês me perdoem. Depois eu prometo que eu respondo todas as perguntas que vocês colocarem aí, tá? As que eu puder responder, obviamente, né? Mas eu estou sem condição muito assim de estar olhando aqui e já respondendo para vocês. Então eu vou seguindo com o estudo aí, tá? E vocês vão colocando, porque depois eu vou responder, tá? As dúvidas com relação ao estudo, uma ou outra questão que vocês colocarem que seja possível a gente responder, tá? Até outro dia a gente volta ao normal aí. Desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz. Né? Quer dizer, desligado da carne, né? Através da morte, e intensamente minado pelo delirium tremens. Né? Quer dizer, ele já estava vivenciando bastante o delirium tremens. Né? Delirium tremens é um estado em que a pessoa começa a ter visões, né? Começa a ter visões de bichos, né? De insetos, de coisas, né? Horripilantes, assim, animais assim, horripilantes, né? Insetos, aracnídeos, coisas assim, que normalmente a gente não vê no estado normal, mas de onde que surge isso no alcoólatra? Dizem os espíritos que o delirium tremens é o psiquismo do obsessor que o alcoólatra atrai. Então veja bem, você tem um alcoólatra encarnado. Aí ele começa a atrair espíritos obsessores, espíritos vampirizadores, alcoólatras do plano espiritual. E a mente desses espíritos vem repleta de imagens apavorantes das regiões que eles habitam. Ok? Então, esses vampirizadores trazem um psiquismo atormentado que o alcoólatra começa a captar. Então, durante o uso do álcool, ao longo dos anos, das décadas, vai ficando tão próximo o alcoólatra dos espíritos, eles vão ficando numa sintonia tão próxima, os vampirizadores do encarnado, que o encarnado começa a captar os pensamentos, as imagens que o desencarnado traz. E ele traz imagens das regiões apavorantes em que ele vive, em que ele habita no plano espiritual. O que acontece? O encarnado começa a ver aranhas grandes, cobras, lagartos, começa a ver, né, cenas horripilantes, que são a expressão dos lugares que esses espíritos habitam. Vocês entendem? Então não é uma coisa do nada, não é uma coisa do nada, apenas um delírio. É algo real, é uma imagem
que ele capta telepaticamente da mente do vampirizador, do espírito obsessor, vampirizador. São imagens reais de onde ele mora. Você vê que coisa, né? Então, ele já estava vivendo muito o delírio tremens, né? É, o, o filho da Dona Elisa, né? O filho da Dona Elisa. E ele desencarnou e continuou alcoólatra, né? Não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz, né? Então ele já devia estar em delírio tremens, né? Quando encarnado, porque era alcoólatra inveterado, né? Já estava naquela sintonia profunda com os espíritos obsessores, se desligou e foi procurar encarnados que pudessem com ele compartilhar do vício também, tá? Aí continuando, né? Aulos informou então que Olímpio, que é o filho da Dona Elisa, ali se encontrava porque a mãe o evocara. Libertando-se gradualmente do corpo físico, Elisa transferia o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando desse modo a sofrer o influxo pernicioso do filho alcoólatra, né? Então, como a Dona Elisa atraiu o filho, chamando mentalmente o filho, pedindo ajuda para o filho, que ela julgava que o filho era um espírito protetor agora na vida espiritual, né? E ela se transferindo para a vida espiritual, por quê? Porque as emoções dela estavam se desligando da matéria e se deslocando para a vida espiritual, não é? Ela não estava deixando o corpo físico, ela não está prestes a deixar o corpo físico, então ela está transferindo as emoções dela para o campo espiritual. As emoções têm muito a ver com as sensações. As sensações têm muito a ver com o nosso sistema nervoso no corpo físico. Por quê? Porque a gente capta, através do sensorial, dos sentidos, né? A gente capta sensações e essas sensações se transformam em emoções. É um feixe de sensações que se transforma em emoção, uma emoção específica, de qualidade específica, ou boa ou ruim, agradável ou desagradável, tá? Então, são as sensações que se transformam em emoções. Ok? Então, tem muito a ver com os sentidos. Só que quando ela está deixando o corpo físico, ela está se desprendendo dos sentidos físicos. Ela está transferindo para o perispírito, para o corpo espiritual, né? Para a vida espiritual. E ela está ali perto do filho dela. Então ela está captando as impressões que o filho dela transmite, as sensações e as emoções que isso produz, ok? Então está percebendo o filho e está sofrendo ali com as sensações que o filho produz nela, né? Na posição em que se colocavam, eram assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões. A mãe e o filho, né? A Dona Elisa e o Olímpio, né? Por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões. Não que ela fosse um espírito de baixa condição, sintonizando com o Olímpio, não que ela fosse muito atrasada, sintonizando. Aqui no caso não é esse. É que ela sentimentalmente é muito ligada a ele, porque ele é o filho dela. Então ela chamando ele e querendo estar com ele, querendo que ele esteja com ela está muito ligada a ele, né? Não é uma questão evolutiva aqui propriamente, né? Mas é uma questão afetiva, né? Uma questão afetiva, uma questão do desejo dela, né? Ela quer estar com o filho, né? E o filho está em péssimas condições. E como ela está enfraquecida, ela não tem condição de avaliar a situação. Ela não tem condição
né? De lidar de uma outra forma com a situação, porque ela está no momento assim de transição, né? Está perdendo as condições físicas e se encaminhando para a morte, né? Talvez ela não tenha assim, uma evolução muito grande, né? Um entendimento muito grande, isso está atrapalhando, tá? Isso tá, não que ela seja da mesma condição que o filho, mas ela também não está tendo uma evolução tão grande, uma condição tão diferenciada que a colocasse assim a cavaleiro da situação, né? Que ela entendesse ali e pudesse lidar de uma outra forma, né? Então ela está sofrendo certos prejuízos aí. Ok, pessoal? Então, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque enfraquecida, a enferma submetia-se facilmente ao domínio do rapaz, tá vendo? É porque ela está enfraquecida, né? Então ela acaba sendo submetida facilmente ao domínio dele. Quer dizer, ele está predominando ali sobre ela. Cujo pavor e desequilíbrio se lhe transfundiam na alma submissa. E esse pavor é o pavor que o próprio filho dela traz. As imagens são as imagens que o próprio filho dela traz. Entendeu? Dos ambientes agora em que ele está vivendo. Nos ambientes apavorantes. A imagem do crime que ele sofreu, que foi assassinado, mas foi assassinado em péssimas condições. Uma coisa é você ser assassinado fazendo o bem, tentando ajudar os outros, ou pelo menos de uma forma mais neutra, uma vida reta, justa, bondosa, amorosa, fervorosa, e você vai e é assassinado, né? Você pode passar por essa situação de uma forma muito melhor, se você tiver recursos espirituais para isso, né? Inclusive perdoar a pessoa que fez isso. Mas o Olímpio ele era alcoólatra, né? Já vivia em torno de espíritos vampirizadores, né? E o alcoólatra ele vai tendo certos prejuízos também no campo moral, né? No campo afetivo. Tanto que a gente diz que em torno do alcoólatra acaba existindo a doença em vários aspectos, em todos os aspectos. Em torno do alcoólatra, da família do alcoólatra, acaba existindo muita doença. Doença física, doença psicológica e doença espiritual. Essa é a realidade, né? Então ele já devia estar numa situação bem complicada também, né? Vai deteriorando a vida da pessoa, né? E aí quando desencarna, não consegue se subtrair àquela situação problemática, né? Então a dona Elisa sentia a condição dele, né? Que era uma condição bem precária, né? O fenômeno que ali se dava poderia ser comparado a uma incorporação mediúnica, né, pessoal? Seria uma incorporação mediúnica o que estava acontecendo ali com o Olímpio e com a dona Elisa, né? Aí o Aulus falou, sem qualquer dúvida. Estão vendo? Só que é uma incorporação mediúnica de baixo nível, né? Em que nem o espírito tem condições boas, né? Condições bem precárias, e nenhum médium, a médium que é a dona Elisa nesse caso, né? Médium por ocasião da proximidade da morte, pelo relaxamento das forças fisiológicas, né? Dos laços que retém o espírito, né? Então esse relaxamento, esse afrouxamento dos laços que retém o espírito, então isso está provocando nela uma mediunidade específica, que é a mediunidade no leito de morte, né? Que é um tipo de mediunidade que surge em função desse afrouxamento dos laços que prendem o espírito ao corpo, tá? Então por isso que ela está sentindo aí, né? Mas pode ser considerado um fenômeno mediúnico, uma incorporação mediúnica, sim, né? Por isso que os médiuns nas reuniões mediúnicas eles sentem
Eles captam as imagens que o espírito traz. A imagem dele estar caindo quando ele se jogou de um penhasco, né? As imagens dele ter atirado na própria cabeça, ou ter sido assassinado, ou qualquer outra coisa, né? Ele traz as imagens negativas, né, que o médium começa a captar. Traz os sentimentos, traz a energia, as dores que ele sentiu e que o médium capta. Entendeu? Tem muita gente captando essas imagens, muita gente captando, inclusive cheiros. Tem pessoa que começa a sentir um cheiro e vai no dentista e não tem problema no dente, e vai no otorrino, não tem problema nenhum, e vai para lá e vai para cá, e ela sente aquele cheiro de podridão, aquela coisa horrível que parece que acompanha ela para onde ela vai. É porque ela está sentindo a presença de alguém que transmite essa sensação, transmite essa percepção. Né? Precisa tomar passe, precisa de prece, né? Pedir ajuda para os grupos de desobsessão, precisa orar pelos espíritos infelizes. Né? Por quê? Porque é alguém que a pessoa está captando. Só que está captando pelo olfato espiritual, vamos dizer assim. Não é exatamente pelo olfato material. Né? Tanto que ela até vai perto das pessoas, você está sentindo algum cheiro? Eu estou exalando algum cheiro? E a pessoa sente como se fosse dela o cheiro. Né? Como se fosse no corpo dela, como se fosse ela que estivesse emitindo. Aí ela fala, as pessoas não sentem nada. Ela acha que ela está com bafo, que ela está exalando mau hálito, exalando não sei o quê, porque ela está sentindo esse cheiro o tempo todo. Mas as pessoas não sentem nada, entendeu? Se sentir é porque está havendo. Ou a pessoa é médium também, ou está havendo algum problema físico mesmo, né? Aí é bom é, procurar mesmo, né? E de repente acha lá um problema de sinusite, um problema de estomatite, no dente, né? Mas aí é um caso material mesmo, né? Nós estávamos falando de uma questão espiritual, certo? Então pode sim ser considerado uma incorporação mediúnica aqui, tá? Elisa, aí o Aulus vai explicando aqui, Elisa atraindo o filho num estado de passividade profunda, né? A pessoa ficou passiva, né? Aceitou aquela influência, aceitou, chamou aquela presença, né? E está à mercê da presença do filho ali, né? Mas é que os espíritos amigos estão ali ajudando também, tá? Só estão permitindo que isso aconteça para demonstrar para o André Luiz o que está ocorrendo ali, para ele poder dizer para nós, escrever, né? Os espíritos faziam muito isso. Eles permitiam certas situações, que é lógico que eles vão resolver daqui a pouco, mas eles permitiam certas situações para mostrar para o André Luiz, sabendo que o André Luiz ia colocar no livro. Porque, por exemplo, nos domínios da mediunidade já é lá o quinto, sexto, sétimo livro, eu não lembro agora exatamente, tá? Então, o André Luiz já havia escrito vários livros já, tá? Então, eles já estavam usando esse procedimento, né? Então, Elisa, atraindo o filho num estado de passividade profunda, que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência, que lhe outorgue discernimento e defesa, tá vendo? Né? Aí é o lado precário da dona Elisa, né? Não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa ainda sem experiência, sem o discernimento necessário e sem a defesa necessária, né? Assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. Tá vendo? Quer dizer, ela acabou assimilando as correntes mentais. As correntes mentais aqui não é corrente de prender, é ondas mentais. São frequências mentais. Que pensamento é alguma coisa, é uma frequência. Tanto que hoje a gente pode até movimentar certos objetos com o pensamento, quando eles colocam eletrodos aqui, colocam, né, tem certos aparelhos que eles estão fazendo que você consegue até movimentar coisas com o pensamento. Porque o pensamento é uma força, é algo real, né? E ela está captando esses pensamentos do Olímpio, né?
de modo espontâneo, as correntes mentais retratando-lhe a desarmonia interior, né? Então ela está como que espelhando o Olímpio, como qualquer médium. Um médium é um espelho, onde ele vai espelhar a imagem que chega até o espelho, né? Então a pessoa fica diante do espelho, ali irradia uma imagem que o espelho reflete na sua face, né? O médium é assim. Alguém se aproxima do médium, o médium começa a captar a imagem, as energias da pessoa e começa a espelhar na sua face aquilo que a pessoa está irradiando, né? E aí começa a retratar em si mesmo, no caso o médium, começa a retratar em si mesmo os sintomas, os sentimentos, os pensamentos que aquele espírito transmite, tá? A dona Elisa está fazendo, por isso que é um fenômeno mediúnico, sim, legítimo, né? Certo? Estando a desencarnar-se devagarinho, reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares. De vez que, à distância das libações costumeiras, né, dos momentos onde ele bebia, o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. Né? Quer dizer, ela está, aquilo que a gente já falou, né? Ela está captando as imagens que agora ele traz. Quando ele estava encarnado, ele captava as imagens que os espíritos traziam para ele, que os vampirizadores. Agora são as imagens que ele traz no psiquismo dele. As imagens negativas, apavorantes que ele traz, né? Já que ele foi e continuava sendo um alcoólatra crônico, né? Ante a surpresa de Hilário, que não compreendia como uma velhinha enferma podia ser submetida à provação daquela ordem, Aulus observou: concordo em que é lamentável o quadro sob o nosso exame. Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Que coisa, né? Os espíritos, aí que a gente vê que os espíritos, eles são bons e são sinceros, né? São muito racionais, equilibrados no campo sentimental. Por quê? Porque a gente vê, como o Hilário aqui, né? A gente vê uma situação, a gente já se condói, a gente já fica, né, todo mobilizado pelo sentimento. Ai, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa e tem que... Só que muitas vezes sem discernimento, né? A pessoa se deixa envolver totalmente, até se desequilibrar. É normal uma pessoa quer ajudar a outra, aí começa a ouvir o que a outra está falando, daqui a pouco essa uma está totalmente desequilibrada com o que está ouvindo da outra, né? Quer dizer, como é que eu vou ajudar alguém se eu me deixo envolver totalmente sentimentalmente, me desequilibro todo? Aí a gente tinha uma pessoa necessitada, agora a gente tem duas, né? E assim, aqui na Terra, né, a gente se deixa muitas vezes dominar por um sentimentalismo que não ajuda. Por isso que o André Luiz teve um certo trabalho aí no plano espiritual para equilibrar o sentimento dele. O Hilário também, né? Eles são novatos, de certo modo, aí na vida espiritual, né? Por isso que o Aulus, já mais experiente, mais equilibrado, ele fala assim, olha... Porque o Hilário perguntou, mas como é que pode uma velhinha enferma, né, submetida a uma provação daquela ordem, né, sofrendo o impacto ainda da presença de um espírito tão desequilibrado quanto é o Olímpio ali, né? Justamente na hora da morte, né? Aí o Aulus fala, eu concordo em que é lamentável o quadro sob o nosso exame. Os espíritos amigos, equilibrados, eles não são indiferentes ao que ocorre de sofrimento com as pessoas. Eu falo, eu concordo que é lamentável esse quadro. Entretanto, aí vem a razão, aí vem o discernimento, né?
que nem sempre a gente tem, mas que é importante a gente começar a ter, né? Ninguém trai as leis que nos regem a vida. Quer dizer que por mais lamentável que seja, é a manifestação das leis que regem a vida. Ninguém vai trair essas leis, ninguém vai ludibriar essas leis, né? E como é que é essa questão da lei que rege a vida aí, nesse caso aqui, né? A dona Elisa, ela procurou ardentemente a presença do filho. E o que aconteceu? O filho apareceu. Ou seja, é a lei de ação e reação, é a lei da sintonia espontânea entre aqueles que se procuram, né? Então, por mais doloroso que seja, como o Hilário estava vendo ali, estava chocado com a cena, foi a própria Dona Elisa que provocou. Ah, mas ela provocou porque ela não sabia. Bom, ela não sabia porque ela não tem o discernimento, que é o que o Aldo estava falando, que ela ainda não tem discernimento. Agora veja, fala, mas Alexandre, mas e a pessoa que não sabe nada disso do espiritismo, não sabe nada disso do André Luiz, sofre mais, padece mais. Ah, mas como é que faz? Todo mundo tem que ser espírita, então? Olha, o espiritismo, ele fala de leis que regem a vida. O espiritismo não fala nada além das leis que regem a vida. Você quer estudar as leis que regem a vida? Você quer conhecer as leis que regem a vida? Estude a doutrina espírita. Participe dos nossos estudos. Leia André Luiz, leia Allan Kardec, leia o Evangelho, leia Joana de Ângeles, leia Manuel Filomeno de Miranda. Aprofunde, porque aquilo que você não desenvolver de conhecimento, de equilíbrio, de consciência, vai fazer falta para você nos momentos que você mais precisar. Entendeu? Aquilo que nós não desenvolvemos faz falta para nós. Nós sofremos pelo que nos falta. Pelo pouco desenvolvimento que temos. É isso que nos faz sofrer. A gente acha que é pelo que está acontecendo. Não é pelo que está acontecendo, é pelo que não está acontecendo. É pelo conhecimento que eu não estou tendo, é pelo equilíbrio que eu não estou alcançando, é pela vibração que eu não estou aprimorando, é pelo que não está acontecendo na minha vida. É isso que me faz sofrer. Vocês entendem a importância? Por isso que o bem, pessoal, o bem tem que ser ativo, né? Não adianta eu só me achar uma pessoa boa, eu preciso desenvolver em mim uma pessoa melhor. E isso é conhecimento, é sentimento, é trabalho, é ação. Não são apenas algumas lágrimas que eu derramo, que eu já me considero uma pessoa boa porque eu estou derramando algumas lágrimas. A gente se apiedar é o começo, mas a gente não pode permanecer apenas nas lágrimas. A gente tem que desenvolver discernimento, desenvolver consciência, desenvolver atitudes positivas, né? De auxílio ao próximo. Senão a gente vai ficar só nas lágrimas. Embora seja um começo, mas é apenas um começo, né? Você se compadecer, você se apiedar, é apenas um começo, né? A piedade é a mãe da caridade, né? A melancólica, né? É imprescindível a piedade, mas nós temos que partir para a caridade, né? Para a ação, tá? E para isso nós precisamos saber agir, né? Aí o discernimento, o conhecimento que nós precisamos desenvolver, né? Certo? Certo. Certo apresenta-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam
segundo princípios claros e definidos. Olha que importante isso aqui, né? Que o Aulo está falando, só para a gente finalizar aqui. Olha que importante. Quer dizer, é claro que a Dona Elisa, ela está na configuração passageira, ela está num momento, no aqui e agora, que ela é uma anciã. Ela está nessa configuração agora. Algumas décadas atrás não estava, agora está. E daqui a pouco na vida espiritual, quando ela receber ajuda, quando ela se equilibrar, talvez ela não esteja mais nem na configuração de anciã. Talvez ela volte àquela juventude, ela volte àquela madureza, né? Mas bem mais jovem. Isso acontece com muitas pessoas que preferem essa forma. Tem outros que preferem a aparência de ancião. Mas o que eu quero dizer é aquilo que o Aulo está nos colocando aqui. É uma questão passageira. Nós passamos na infância, adolescência, madureza, velhice, né? São fases apenas. Não quer dizer que eu sou aquilo. O que que eu sou? Né? Não é o que eu estou. Ela está anciã, né? Penetrando o momento da morte, adentrando o momento da morte. Mas, em realidade, é um espírito imperecível, irresponsável. Irresponsável, não irresponsável, tá? É responsável, né? É um espírito imperecível e responsável. Tá? Vocês entendem? Todos nós somos espíritos imperecíveis. Por que imperecível? Porque nós não vamos desaparecer, nós não vamos sumir, nós não vamos nos desagregar. O corpo vai, o espírito não. O espírito não vai ser destruído. Por isso que ele é imperecível. Ele não vai perecer. Tá? Aqui o corpo material perece. O espírito não. O espírito não vai simplesmente deixar de existir. Nós somos imortais, indestrutíveis. Somos indestrutíveis. Nada pode destruir o espírito. Tá? Então, e ao mesmo tempo, somos responsáveis. Como assim, Alexandre? Todos somos espíritos imortais e responsáveis. Todos nós estamos, como continua aqui o Aulus, todos nós ao longo dos séculos, pega aqui na penúltima linha, aqui, na antepenúltima, estamos manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam segundo os princípios claros e definidos. Isso quer dizer o quê? Todos nós temos o potencial divino dentro de nós, todos nós temos os recursos que a evolução tem nos dado. A inteligência, a palavra, a visão, a audição, discernimento, memória. Todos nós temos esses vários recursos que nós usufruímos. Todos nós temos. Tá? E todos nós estamos manejando esses recursos ao longo das encarnações. E estamos nos tornando mais ou menos conscientes de nós mesmos, mais ou menos conhecedores das leis divinas, mais ou menos bons conforme nós temos nos feito, conforme as nossas atitudes, as nossas escolhas. Temos criado estruturas mais ou menos equilibradas em torno de nós ao longo dos séculos. Ok, pessoal? Faz sentido aí para vocês? Vocês entendem? Então, a Dona Elisa também. O que o Aulo está querendo tirar aqui é aquela aura de coitadinha, de ela não tá, ela é coitadinha porque ela está passando por um momento difícil ali e tal, mas em essência é um espírito imortal, não é um coitadinho. Nenhum de nós é. A gente passa por dificuldades, por quê? Porque são as dificuldades que a gente precisa. A gente passa por dores porque são as dores que a gente semeou nas escolhas que a gente fez no passado, ou até num passado bem próximo, né? Então, assim, todos nós somos espíritos produzindo a nossa vida. Nós não somos vítimas da vida. É isso que o Aulo está tentando desfazer aqui no André Luiz, no Hilário, essa concepção equivocada
de que, ai, coitadinha, tá passando por uma situação. Tá, os espíritos vão ajudar. Na sequência que eles vão ajudar, eles não são indiferentes aos problemas uns dos outros, né? E é assim que nós devemos proceder. Agora, nós precisamos ajudar com equilíbrio. Essa que é a questão. E o discernimento nos traz equilíbrio. Porque a gente entende que ninguém é coitadinho, então vamos ajudar. Tem a parte da pessoa, a pessoa também precisa se ajudar e tal, vamos, né? Então a gente se ajuda mutuamente, né? Mas nós vamos desenvolvendo o equilíbrio, o discernimento, que nos faz entender que ninguém é vítima da vida e que nós precisamos aprender a manejar os recursos que temos. Senão vamos continuar produzindo sofrimentos para nós mesmos. Vamos continuar produzindo dissabores, situações complicadas para nós mesmos. Essa que é a questão, né? Que todos nós temos que aprender a manejar os recursos que temos. Os recursos da palavra, da inteligência, da imaginação, da criatividade, do discernimento, das ações, das escolhas, né? Do livre-arbítrio, né? São todos recursos divinos que nós temos ao nosso alcance. E temos que aprender a manejar para que a gente possa morrer melhor, né? Para que a gente possa fazer uma passagem mais tranquila, né? Tudo isso nós estamos com as cartas nas nossas mãos ainda. Nós estamos ainda no jogo da vida, nós ainda estamos, né? Nós temos a nossa participação, né? Nós estamos fazendo escolhas ainda. Nós podemos mudar a nossa vida para melhor, certo, pessoal? Né? Quem estiver passando por situações difíceis, dolorosas e tal, entenda, né, que nós temos construído a nossa vida, mas nós também podemos mudar a nossa vida. Nós também podemos alterar a nossa existência. Podemos suavizar as nossas provas, podemos alterar, né, para melhor a nossa vida, tá? Então isso é muito importante. Pessoal, tá dando o nosso horário aqui, né? Vamos finalizar com uma oração, né? Como nós temos feito. Depois, como eu falei para vocês, depois eu respondo as perguntas. Já peço perdão aí para vocês, né? Por ter tido essa dificuldade hoje, mas depois a gente responde aí o que vocês estão colocando, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudos. Obrigado pela presença dos amigos que aqui estão, que nos enchem de alegria. Obrigado pelos amigos espirituais que nos dão essa oportunidade maravilhosa de aprendermos juntos, de estudarmos e podermos ajudar também, fornecendo vibrações positivas através do estudo e da prece. Então, muito obrigado por tudo, Senhor. Possamos aprender a utilizar todos esses recursos sublimes que temos nas nossas mãos. Que a tua luz nos ilumine cada dia mais. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então finalizamos por hoje. Fiquem com Deus, tá? E quinta-feira, se tudo der certo, estaremos juntos novamente aqui, tá bom? Um abração, até mais.